Capítulo 3. A medida do tempo no espaço geográfico. Nestas imagens podemos notar que o tempo é um dos aspectos fundamentais da transformação das paisagens no espaço geográfico. Bairro da Cidade Velha com Catedral da Sé e Baía do Guajará ao fundo. Na imagem é possível distinguir também, em segundo plano, o Mercado Ver-o-Peso, construção de 1625. Belém, PA, foto de C, 1910, B, a mesma vista de Belém, mais aproximada, com destaque para o Mercado Ver-o-Peso. Belém, PA, 2015. O movimento de rotação, os dias e as noites. A organização do espaço geográfico é resultado dos movimentos da sociedade através do tempo. Para entender essa relação, pensemos nas diferentes escalas de tempo. Nossa vida é regulada por horas, dias, meses e anos, espaços de tempo que definem períodos mais longos, como as eras, que medem o tempo geológico desde as primeiras manifestações de vida na Terra, e os séculos, que usamos para datar a história da humanidade. Se considerarmos os fatores naturais, o tempo no espaço geográfico é determinado pelos dois principais movimentos que a Terra realiza no espaço: o movimento de rotação e o movimento de translação. A Terra leva 24 horas para realizar o movimento de rotação em torno de si mesma ou de seu eixo imaginário. Nesse movimento, o planeta gira de oeste para leste, a uma velocidade média de 1.649 km por hora, na altura do Equador, e vai diminuindo em direção aos polos. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno de si mesma é chamado dia solar e dura 24 horas, baseado no nascer e no pôr do sol. Porém, a nossa vida diária é regulada pelo Dia Civil, estabelecido em 1925 em um acordo internacional. O Dia Civil tem a mesma duração de 24 horas, mas, ao contrário do dia solar, não é marcado pelo aparecimento e desaparecimento do Sol no horizonte. Pela convenção, ficou determinado que o Dia Civil começa depois da meia-noite. Consequências do movimento de rotação. Quando há um campeonato mundial de futebol, de vôlei ou uma corrida de Fórmula 1 em países do Oriente, quem quiser acompanhar a transmissão do evento ao vivo, no Brasil, tem de levantar muito cedo ou ficar acordado de madrugada. Eventos esportivos em horários tão diferentes dos nossos podem ser explicados pela diferença de horário existente entre os países. A hora local de uma cidade é dada pelo fuso horário, recurso criado para medir o tempo nas diferentes partes do mundo. Veja mais detalhes sobre fusos horários no próximo item. A cidade de Pequim, ou Beijing, como também é conhecida, por exemplo, que está localizada a leste do meridiano de Greenwich e já foi sede dos Jogos Olímpicos, tem seu horário adiantado em 11 horas em relação à cidade de Brasília, capital do Brasil, que fica a oeste desse meridiano. Assim, enquanto em Brasília são 3 horas da tarde, 15 horas, em Pequim já são 2 horas da manhã do dia seguinte. Além dos fusos horários, outro critério estabelecido pelo ser humano para lidar com fenômenos e aspectos naturais do nosso planeta é a definição dos pontos cardeais, que permitem a orientação no espaço geográfico, norte e sul, os dois extremos do eixo de rotação da Terra, leste, onde o Sol desponta, e oeste, onde o Sol se põe, fixados pelo próprio movimento de rotação. São consequências do movimento de rotação da Terra, a sucessão dos dias e das noites, que regula a organização e o planejamento das nossas atividades, o movimento aparente do Sol, que surge no Oriente e se oculta no Ocidente, a formação das correntes marítimas, que podem ser alteradas pelo desvio dos ventos, influindo na navegação marítima e na localização de áreas pesqueiras. Além disso, vale também ressaltar que a comunicação entre os continentes tem sido beneficiada pela utilização de satélites artificiais que acompanham o movimento de rotação da Terra. Os fusos horários. A diferença de horas entre os vários lugares da Terra criou a necessidade de estabelecer uma forma comum de marcar a hora local. Foi definido um sistema de 24 fusos horários, 12 faixas para leste e 12 para oeste, que resultam da divisão da circunferência terrestre pelas 24 horas do dia. Esse sistema pode ser explicado da seguinte maneira: ao girar, a Terra expõe ao Sol a superfície terrestre, que tem 360 graus de circunferência.
Considerando que o planeta leva 24 horas para realizar seu movimento de rotação, veremos que, a cada hora, o Sol ilumina uma faixa de 15 graus na superfície terrestre, 360 graus, 24 igual a 15 graus. Essas faixas são chamadas fusos horários. Exatamente no meio de cada uma dessas faixas, 7 graus 30, passa um meridiano que determina a hora local do fuso, chamada hora legal. Geralmente, a hora legal de cada lugar é determinada pela hora legal de seu fuso. Para economizar energia, alguns países adiantam a hora legal no verão. É o horário de verão, que altera ainda mais as diferenças entre os fusos. A contagem dos fusos inicia-se no meridiano de Greenwich, o meridiano inicial. A hora marcada nesse meridiano é conhecida como GMT, Greenwich Mean Time, hora média de Greenwich, e o primeiro fuso, o fuso de Londres, está compreendido entre 7 graus 30, U e 7 graus 30, L do meridiano inicial, totalizando os 15 graus que formam um fuso horário. Levando em consideração que a Terra, em seu movimento de rotação, gira de oeste para leste e que o Sol surge primeiro nos lugares situados a leste, sempre que caminhamos nessa direção as horas aumentam. No sentido contrário, oeste, as horas diminuem. Portanto, todos os fusos a leste do meridiano de Greenwich têm seus horários adiantados e todos os fusos a oeste têm seus horários atrasados em relação ao meridiano inicial. Alguns países estabeleceram modificações no traçado dos fusos para que as horas coincidissem dentro do limite de países, estados, etc. Essa modificação distingue a divisão das faixas em fuso horário teóricos, em que a divisão das faixas é exata, e fuso horário político ou civil, em que ocorre a acomodação de determinada faixa em relação aos limites estaduais ou nacionais de um país. Observe a acomodação dos traçados dos fusos no mapa abaixo. Fusos horários do Brasil e horário de verão. A principal consequência de o Brasil estar localizado totalmente no hemisfério ocidental é que os fusos horários do país são todos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta 4 faixas de fusos horários. A hora oficial do Brasil é a de sua capital, Brasília. Veja abaixo o mapa de fusos horários do Brasil. Os fusos horários brasileiros são alterados durante a vigência do horário de verão, adotado com o objetivo principal de reduzir o consumo de luz artificial. Durante os meses de verão, o sol aparece antes que a maioria das pessoas tenha se levantado. Quando os relógios são adiantados, a luz do dia é mais bem aproveitada, pois a maioria da população passa a acordar, trabalhar, estudar, etc. Em acento circunflexo inicia com a luz do sol. Veja a seguir o mapa de fusos horários brasileiros com os estados que adotam o horário de verão. O contexto internacional do horário de verão. A Alemanha foi o primeiro país a adotar o horário de verão, em 1916, pois havia a necessidade de economizar energia a fim de se fortalecer para a guerra. A partir de então, diversos países do mundo passaram a adotar a medida, sempre com o objetivo de usar de forma racional a energia elétrica. Atualmente, vários países no mundo adotam o horário de verão, alterando o horário convencional para aproveitar a luminosidade natural. No Brasil, o horário de verão tem vigorado anualmente desde 1985, embora a medida tenha sido aplicada desde 1931-1932 avos, em períodos não consecutivos. O período de vigência é variável, mas em média a duração tem sido de 120 dias por ano, nos últimos 20 anos. Boa parte dos países que adotam essa medida está situada nas regiões consideradas tropicais, como Brasil e Paraguai, na América do Sul, Cuba, Honduras, Guatemala e Haiti, na América Central, México, na América do Norte, Austrália, na Oceania, Egito e Marrocos, na África. Nos Estados Unidos, o horário de verão começa geralmente no primeiro domingo de abril e dura até o último domingo de outubro. No entanto, os estados da federação têm certa autonomia para definir as regras dessa medida. Na União Europeia também é adotado o horário de verão, que se inicia no último domingo de março e finaliza no último domingo de outubro. A linha internacional de data.
A linha internacional de data, oposta ao meridiano de Greenwich, determina a mudança de data civil no planeta. Por isso, ao cruzar essa linha, a data deve ser alterada, dependendo da direção para a qual se viaja. Por exemplo, quem sai do México, do Brasil ou dos Estados Unidos em voo direto para Tóquio numa segunda-feira chegará lá na terça-feira. Leia mais sobre esse assunto no texto da seção Ampliando o Conhecimento, a seguir, e você vai entender por que isso acontece. Ampliando o conhecimento. O lugar onde o calendário muda. Existe uma linha que corta o globo de polo a polo, onde a data dá um salto de um dia. Imagine que você resolva fazer uma viagem diferente no fim do ano, uma travessia pelo Oceano Pacífico, a bordo de um transatlântico. Uma noite, no final do jantar, o navio em mar aberto, o comandante anuncia: "Atenção, senhoras e senhores! Vamos brindar o ano novo. É exatamente meia-noite de 30 de dezembro. Como é possível pular o dia 31? Os passageiros ficam intrigados. O que existe de diferente nesse pedaço do mundo? É como se ali, num ponto qualquer, perdido em pleno mar, o tempo de repente sofresse uma descontinuidade, fazendo o calendário pular de 30 de dezembro para 1º de janeiro. O mais estranho de tudo é que a hora continua a mesma, meia-noite. Você saberia resolver esse enigma? É que, exatamente à meia-noite de 30 de dezembro, o navio cruzava a linha internacional de data. Essa linha corta o globo terrestre do Polo Norte ao Polo Sul, seguindo mais ou menos o meridiano de 180 graus, do lado oposto ao meridiano de Greenwich, na Inglaterra. A partir de Greenwich são acertados os relógios de todo o mundo, pelos fusos horários. A leste dele, adianta-se 1 hora, a cada 15 graus. Só que, quando se chega à linha internacional de data, não é o relógio que muda, e sim a folhinha. A leste da linha, voltamos 24 horas no tempo. Ou seja, quem atravessa essa linha de oeste para leste volta para ontem. Sabe por quê? Para acertar o calendário. Veja a seguir o problema que teríamos, por exemplo, se apenas contássemos as horas, a cada fuso horário. Suponha que é meia-noite do dia 30 de dezembro e você está em São Paulo, desconsidere o horário de verão. Se ligar para outra cidade, mais a leste, digamos a Cidade do Cabo, na África do Sul, vai ver que lá serão 4 horas da manhã do dia 31 de dezembro, porque a cidade fica 5 fusos horários a leste. Quanto mais a leste mais tarde será. No Japão já será meio-dia, e, no Havaí, 6 horas da tarde. Da mesma forma, no Peru seriam 23 horas, também do último dia do ano. Assim, se completasse a volta ao mundo, você chegaria à conclusão de que seu vizinho de oeste já estaria vivendo a meia-noite do dia 31, mas você ainda estaria no dia 30. Para assinalar uma única data, é preciso fazer um acerto em algum ponto. Então, por convenção, diminui-se um dia quando se passa pela linha internacional de data, de oeste para leste. Para evitar problemas no dia a dia das pessoas, a linha internacional de data não segue exatamente o meridiano de 180 graus. Ela faz algumas curvas, desviando-se de ilhas e regiões em terra firme onde possam existir comunidades. Veja um exemplo da confusão que reinaria numa cidade cortada pela linha internacional de data. No caso de inflação alta, o cliente de um banco poderia ganhar um bom dinheiro apenas atravessando a rua. Bastaria fazer um depósito na agência bancária do lado leste da cidade e retirar o dinheiro em outra agência, do lado oeste. Ele lucraria os juros de um dia em poucos minutos. E mais, os compromissos teriam de ser marcados levando em conta o lado da cidade onde cada pessoa mora. Ou seja, todos teriam de manipular duas agendas. O movimento de translação e as estações do ano. Essas imagens retratam situações vividas na mesma época do ano, porém em países localizados em hemisférios opostos. Assim, enquanto os brasileiros, no mês de janeiro, desfrutam do calor no hemisfério sul, os estadunidenses se protegem do frio e da neve no hemisfério norte. Nessa época do ano, o hemisfério sul fica mais exposto à luz e ao calor do sol, enquanto o hemisfério norte é atingido com menor intensidade pelos raios solares. Por isso, no hemisfério sul é verão e no hemisfério norte, inverno.
No mês de junho ocorre exatamente o contrário. Periélio, ponto da órbita em que um planeta está mais próximo do Sol. Afélio, ponto da órbita em que um planeta está mais afastado do Sol. Você sabe por que isso acontece? Quando você vai para casa mais cedo para aproveitar as longas noites frias de inverno, ou quando aproveita a luminosidade dos dias quentes de verão, você está sentindo as consequências do movimento de translação da Terra, cujas duração e características exercem influência direta sobre nossa vida. O movimento de translação é o que a Terra realiza ao redor do Sol com os outros planetas. Nesse movimento, ela percorre um caminho que tem a forma de uma elipse, a qual chamamos órbita. A Terra, em sua órbita, não mantém a mesma velocidade, que é maior quanto mais o planeta se aproxima do Sol, periélio, e menor quanto mais se afasta dele, afélio. O Sol não está no centro da elipse, por isso, a Terra não está sempre à mesma distância do Sol. O tempo que o planeta Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado ano. O ano civil, adotado por convenção, tem 365 dias. Como o tempo real do movimento de translação, ano sideral, é de 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos temos um ano de 366 dias, o ano bissexto. São bissextos aqueles anos que são divisíveis por 4, e se o ano terminar em 00, 20, é preciso que o número seja divisível por 400. No seu caminho ao redor do Sol, a Terra segue realizando também o seu movimento de rotação. O eixo imaginário, em torno do qual a Terra faz a rotação, tem uma inclinação de 23 graus 27, em relação ao plano da órbita terrestre. Por esse motivo, a iluminação do Sol não é igual em todos os lugares da Terra ao longo do ano. Consequências do movimento de translação. O movimento de translação tem como consequência um fato fundamental para a vida na Terra: as estações do ano, que condicionam as atividades agropecuárias e a existência de variados tipos de vegetação e espécies animais em diferentes lugares do planeta. Elas são determinadas pela posição da Terra em relação ao Sol. Em razão da inclinação do eixo terrestre, as estações não são iguais nos dois hemisférios, alternando-se em relação à linha do Equador. Veja o quadro abaixo. As datas que marcam o início das estações do ano determinam também a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Esses dias recebem a denominação de equinócio e solstício. Veja a ilustração a seguir. Equinócio. Entre os dias 20 e 21 de março, os raios de Sol incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração, exatamente 12 horas, na maior parte dos lugares da Terra. Daí o nome equinócio, noites iguais aos dias. Nesse dia, no hemisfério norte, é o equinócio de primavera e, no hemisfério sul, o equinócio de outono. Entre os dias 22 e 23 de setembro ocorre o contrário, é o equinócio de primavera no hemisfério sul, e o equinócio de outono no hemisfério norte. Solstício. Entre os dias 21 e 23 de junho os raios solares chegam verticalmente ao Trópico de Câncer, 23 graus 27, N. Nesse momento, ocorre o solstício de verão no hemisfério norte. É o dia mais longo e a noite mais curta do ano, que marcam o início do verão. No hemisfério sul, acontece o solstício de inverno, com a noite mais longa do ano, marcando o início da estação fria. Entre os dias 21 e 23 de dezembro, os raios de Sol incidem verticalmente sobre o Trópico de Capricórnio, 23 graus 27, S. É o solstício de verão no hemisfério sul, com o dia mais longo do ano e o início do verão. No hemisfério norte, é a noite mais longa do ano e o início do inverno. Nas regiões intertropicais, principalmente nas proximidades do Equador, a duração dos dias e das noites quase não varia, e as estações do ano são pouco diferenciadas.